Eu estou conversando com o professor Manuel Sérgio, já estou olhando no relógio porque o programa está no último bloco e é uma pena. Vamos falar deste seu aluno especialíssimo, José Mourinho. Sim. Quando o senhor olha para ele, professor, e vê o caminho que ele tomou, é um aluno que desgarrou do rebanho? Não faz sentido, era o que o senhor esperava, pelo que o senhor conhecia dele. Como é que o senhor olha para a trajetória dele? Como treinador, ele politicamente, nunca discuti política com ele. Aliás, eu julgo que um professor, seja ele quem for, não tem de partidarizar a política. Não tem de partidarizar a aula. Claro. Eu não tenho que ir para a aula dizer que sou do PMDB ou do PT, não. Deve fazer um esforço para politizar a aula, que é outra coisa. Claro. Esforçar-se. Há uma pergunta que o professor deve fazer antes de qualquer aula. Antes de qualquer aula, o professor deve levantar a si mesmo esta pergunta. Qual o tipo de pessoa que eu quero que nasça da aula que vou lecionar? Perfeito. E depois entra na aula, sabe? Portanto, a partidarização da aula nunca, mas politizar sim. Ou seja, fazer alunos que sejam pessoas, procurar ajudar a que nasçam alunos que sejam cidadãos livres e libertadores. Isto é fundamental. Bom, o José Mourinho aparece no ISEF na altura em que eu comecei a combater a educação física tradicional e a dizer que tinha que estar errada. Que disse e escreveu. A educação física e a preparação física, segundo as novas ideias de totalidade, de complexidade, isto dizia eu há quase 30 anos, tem que estar errado. O Mourinho ouvia isto nas aulas, ouviu nas aulas e, portanto, ele diz que talvez o meu discurso lhe tenha feito impressão e de tal modo que ele começou a repensar aquilo que se fazia e tomou um caminho novo. Portanto, no treino ele até cita nos livros que os outros professores o mandavam ler, os treinos normalmente centrados no físico, no biológico, etc. E ele, por causa das aulas que eu lhe dei, enfim, passa a imodéstia da minha parte, por causa das aulas que eu lhe dei, ele pensou, não, o treino tem que ser diferente. A educação física estava errada, não há educação de físicos, há educação de pessoas, há educação de pessoas que se movimentam, portanto, há outra coisa. E depois estava eu a tentar criar uma nova ciência, a ciência da motricidade humana, que para mim é uma nova ciência humana. Uma nova ciência humana porquê? Porque tanto o treinador como o professor lida com homens, lida com pessoas humanas. Se lida com pessoas humanas, ele é um especialista numa nova ciência humana, é o que eu chamo a ciência da motricidade humana. O José Mourinho, de facto, de acordo com algumas ideias que eu defendia nas aulas, foi por aí, e hoje é, de facto, um grande treinador, dependendo, como todos os treinadores, é engraçado. Eu, quando li a Ciência da Lógica, do Hegel, eu ouvi uma frase que me marcou. A verdade é o todo. Um clube é campeão não só porque tem um grande treinador, mas porque tem uma grande organização, mas porque tem uma grande direção, mas porque é um clube com possibilidades para que se vão buscar outros. Quer dizer, é uma problemática complexa que não pode centrar-se. Portanto, não é por acaso que normalmente são os maiores clubes da Europa que ganham, por exemplo, a Champions League. Não é por acaso. Eles têm mais dinheiro, eles têm mais possibilidades, eles têm uma organização tecnocraticamente impecável. Portanto, é este todo que permite que o clube seja campeão e não só um homem. Portanto, é um erro quando um clube perde 3 vezes o treinador ir para a rua sem se analisar verdadeiramente se quem merece ir para a rua, se calhar são outras pessoas que não o treinador. Em regra é assim. Para terminar, infelizmente, é bom frisar que aqui no Brasil, o professor Manuel Sérgio não é de hoje, tem uma série de seguidores de primeiríssima qualidade na Universidade de Campinas, aqui na Universidade de São Paulo, e veio ver o rebanho, né, professor?
E eu lhe agradeço muito pela entrevista. E quero deixar a seguinte ideia. Eu no Brasil tenho aprendido mais do que ensinado. Muito obrigado, Brasil. Esse é o professor Manuel Sérgio. Além de tudo, é isso. Eu não vou nem falar mais. Não precisa. Eu tenho certeza que você não vai mais olhar para o esporte da maneira como você olhou até hoje. A gente volta na quinta-feira. Até lá. Manuel Sérgio, sem sobrenome, como todo filósofo. Manuel Sérgio, este vê a floresta, não apenas a árvore.